Rapaziada, a verdade é que o Inter foi mais do mesmo hoje aqui no Maracanã. A gente até acreditou, especulou, acreditou na possibilidade, mas o Inter, gente, não está evoluindo. Essa é a verdade. Eu não sei se o trabalho do Roger bateu no teto de fato, se não vai mais para lugar nenhum, mas a verdade é que o Inter não está evoluindo. O Inter apresentou os mesmos problemas. É verdade que teve momentos até de controle de bola, até parecia que ia controlando o jogo, mas, de novo, erros individuais, falta de efetividade na frente do gol, né? Na frente da área do adversário, inoperância, foram de novo os mesmos problemas do Internacional na partida de hoje aqui no Maracanã, e a gente vai falar sobre esse empate e principalmente essa eliminação dolorosa para o Inter na Copa do Brasil. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Vocês vão ouvir muito som ambiente, porque a torcida do Fluminense ainda está aqui no Maracanã fazendo a festa. Mas a gente tem que falar desse empate do Internacional e dessa eliminação justa. O Inter não mereceu em nenhum momento se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Não, o Inter não mereceu. Muito do que a gente viu no jogo de hoje aqui no Maracanã são questões que a gente tem falado nos últimos, no plural, nos últimos jogos. Um Inter com falta de efetividade na frente, um Inter em que a hierarquia do Roger para substituições, para alguns jogadores que começam as partidas, também não parece fazer muito sentido. Um Inter que tem erros crassos individuais, erros de muitas vezes bola parada, de dar perigo para o adversário, enfim, são coisas que a gente já está falando há bastante tempo nessa temporada do Internacional. O Inter surpreendeu, o Roger surpreendeu a gente e começou com o Richard no time titular como primeiro volante. Bruno Henrique começou no banco, o Mercado foi titular ao lado do Vitão e o Roger não acabou mantendo o sistema no 3-5-2, né, mantendo com 3 zagueiros. Só que assim, vamos lá, o Richard até não estou botando a culpa nele, ele teve 17 minutos só em campo, mas a gente está pedindo a passagem do garoto, do Luiz Otávio. O Luiz Otávio está pedindo passagem. O Luiz Otávio não foi nem um pouquinho culpado da derrota para o São Paulo no final de semana no Beira-Rio. O Luiz Otávio tinha que ter sido titular hoje. E pareceu claro. Tudo bem, repito, não estou botando a carga em cima do Richard, porque ele sai com 17 minutos por conta de uma concussão, uma cabeçada ali, cabeça com cabeça, com o jogador do Fluminense. E aí bota o Ronaldo, que eu até repito o que eu já falei. O Ronaldo, em muitos jogos não foi bem, mas em outros se exagerou na crítica dele. Hoje não. O Ronaldo entrou muito mal, né, gente? Não é nem só pelo gol do Fluminense ter passado por ele no início do segundo tempo, o gol do Canóbio, que o Ronaldo, a bola pega no pé de apoio dele, cai no pé do jogador do Fluminense e ele arranca, chuta forte no cantinho do Rocher, não tinha o que fazer. Com menos de um minuto, uma desatenção, que é outro problema, como eu estava falando, dos problemas que a gente já fala do Inter há bastante tempo, antes da parada do Mundial, depois também, tomar gol em desatenções. Em início de primeiro, segundo tempo, a equipe morna, esfria, enfim. E hoje aconteceu de novo. Hoje o Inter, em 90 minutos, repetiu tudo aquilo que já vem sendo falado. É gol no início de tempo, como foi no início do segundo tempo. É desatenção, a desatenção do Ronaldo. É inoperância na frente dos atacantes, mesma coisa. Então assim, o Inter não evoluiu, não tem como dizer que o Inter evoluiu. Em alguns momentos do jogo o Inter teve mais a bola, criou algumas oportunidades, nada muito claro, é verdade, não foram grandes oportunidades criadas, tanto que numa bola despretensiosa para a área do Fluminense sobrou um rebote para o Bernabei e o Manuel faz o pênalti em cima do Bernabei. E claro, o Alan Patrick ainda dá um susto em todo mundo porque ele bate muito mal, até achei de certa forma displicente a cobrança primeira do Alan Patrick. O Fábio defende, no rebote o Tabata perde o gol com o gol aberto e aí o árbitro manda voltar porque o Fábio se adiantou e aí o Alan Patrick, calmo, sem essa displicência, desloca o Fábio, bate firme, faz o gol do Inter e aí era natural. O Fluminense estava com o resultado na mão, o empate era favorável ao Fluminense, com tranquilidade, sabendo da inoperância que o ataque do Inter vive há muito tempo, seja com o Borré que até saiu, seja com o Valência, seja com o Wesley. Cara, o Wesley, o jogo que o Wesley fez hoje aqui, ele foi disparado. Ele só não foi pior em campo porque o Ronaldo entregou um gol pro Fluminense. Fora isso, cara, o Wesley está
há muito tempo pedindo para ser reserva do time do Roger. Há muito tempo. E o Roger parece muitas vezes não ter coragem de botar o Wesley no banco de reservas. Mais um péssimo jogo do Wesley com a camiseta do Inter. 1 gol na temporada tem o Wesley. 1 gol na temporada contra o Maracanã, da Série D do futebol brasileiro, na terceira fase da Copa do Brasil. E o Wesley hoje de novo foi muito mal. De novo, tá? O Fluminense com o empate, estava confortável no jogo, o Inter ficou com a bola, o Fluminense especulando em alguns contra-ataques para tentar matar o jogo, só que igual, com a inoperância que tem o ataque do Inter, mesmo o Inter ficando com a bola, o Inter não criou tantas grandes oportunidades e mereceu ser eliminado. Mereceu ser eliminado, o Fluminense foi melhor, se pegar os 2 jogos, 90 minutos lá no Beira-Rio principalmente, mas hoje aqui no Maracanã também, o Inter não mereceu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Pode ser que a gente esteja vendo o Inter colocar o seu ano em xeque, porque agora vai ter o Flamengo na Libertadores. Se a gente já achava que ia ser difícil contra o Fluminense, que fez um baita Super Mundial, agora contra o Flamengo, que, vamos lá, é um time com um investimento até maior em relação ao Fluminense, um time que tu olha tudo que montou o Flamengo, por mais que o Flamengo tenha sido eliminado, o Flamengo ganhou hoje do Atlético Mineiro, foi eliminado nos pênaltis, mas é um time de mais investimento, é um time melhor que o Fluminense. Com qual perspectiva a gente vai acreditar que o Inter vai fazer enfrentamento com o Flamengo? Com qual perspectiva? Essa é a grande questão. Então, assim, para tirar algo de bom desse jogo, talvez os poucos minutos que o Inter teve, não vou dizer que superioridade, mas conseguiu ter um pouco de controle da partida. Fora isso, nada além de uma vitória, aliás, de uma classificação merecidíssima do Fluminense aqui no Maracanã. E por isso que o torcedor do Fluminense está fazendo a festa aí justíssima e o Inter está eliminado aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, agora vai ter coletiva do Roger. Já adianto aqui, não acredito numa demissão do Roger hoje, até pelo que foi o jogo, um empate, enfim, se o Inter tivesse tomado uma roda do Fluminense, aí até acredito que poderia acontecer. Agora, como tem o Flamengo ali na frente, o jogo foi um empate, o Inter ainda fez o golzinho ali, eu não acredito em demissão do Roger. Mas igual, vamos aguardar o vestiário do Inter, tem coletiva, a gente vai repercutir isso na sequência aqui no canal, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado.